Estamos de volta com o programa Transição, hoje com nossa convidada Ercília Asili, comentando a respeito dos transtornos obsessivos compulsivos. Ercília, no bloco passado você fez alguns comentários sobre os tipos de transtorno, mas é possível que a pessoa tenha mais de um tipo de transtorno, mais de uma dessas manias, como, por assim dizer? É possível, sim. Muitas vezes a pessoa tem... Vamos pegar o exemplo mais comum, que é o da pessoa se lavar. E pode também ter o de guardar coisas. De guardar jornal ou revistas. Mas não é guardar uma edição especial. Nós temos exemplos, eu tenho um exemplo de uma pessoa que acabou guardando tanta coisa que fechou um cômodo e não tinha mais espaço para abrir a porta ficou naquele ponto, ninguém mais entrava, virou um grande depósito. E também não podia tirar as coisas de cima da mesa da sala, só uma vez por ano por uma causa específica. Só uma vez. Aí podia tirar, servir o almoço naquela mesa e depois recolocar tudo, porque senão dava azar. Olha que interessante. Eu conheci uma pessoa que tinha mania, por exemplo, ela tinha algumas manias, ela guardava algumas coisas, rolhas, tampinhas de garrafa, saquinhos de leite e uma infinidade de outras coisas que não tinham, ao nosso ver assim, a menor utilidade, mas ela achava que tinha que guardar tudo, né? Tem essas questões que estão, as coleções, na verdade, elas têm uma motivação, uma coleção de quadros, uma coleção de coisas importantes. Você vai ter um determinado quadro, né, que predispõe uma pessoa a ser colecionadora e não outra coisa. Então você tem um outro fator, mas ele está colocado de uma forma positiva, socialmente aprovada e produtiva. Então é socialmente aprovado e produtivo você ser um colecionador. Né? Os grandes museus, pessoas que têm quadros, isso é importante. Livros, né? Agora, é diferente de uma pessoa que guarda jornal velho. Isso não é um colecionador. Então você está no polo negativo de uma determinada tendência. Então, voltando à sua questão, sim, é possível que a pessoa tenha 2 ou 3 encaminhamentos para aquilo que é o toque. E se não cuidar, ela vai tendo cada vez mais manifestações ou agravando um determinado quadro, um determinado sintoma. Então é uma coisa preocupante, como eu disse, é incapacitante. Então você imagina uma pessoa que tem uma reunião às 9 horas da manhã e ela precisa estar bem limpa. Então já não dá mais para levantar às 7 ou às 6. Então ela começa a levantar às 5, às 4, para dar tempo. E às vezes se machuca de tanto limpar as unhas, de tanto lavar as mãos, de precisar cada vez de produtos mais fortes para matar bem os germes. Então essas questões todas que são difíceis, né? E para a família é complicadíssimo, né? E como lidar, já que você citou na família, com um familiar que tenha um transtorno desse gênero, Ercília? Olha, Coelho, eu sugiro sempre que a família seja orientada, porque o quadro que você conhece gera um entendimento e esse entendimento torna aquela pessoa proativa. Quer dizer, eu vou ajudar aquele que tem um determinado transtorno. Eu vou saber que ele não está fazendo isso para me atormentar. Eu vou saber que essa pessoa está doente e que precisa de tratamento. Então, quando eu sempre oriento, quando é num caso ou de depressão, ou de transtorno bipolar, toque, enfim, depende, o que for, eu peço permissão para orientar a família, porque senão a família não dá conta. É extremamente desgastante. Imagina você ter que repassar com um filho, por exemplo, todas as vezes e ele ainda não se dá por satisfeito. Então, tem que passar a noite conferindo coisas, ou refazendo contas, ou refazendo procedimentos, ou ajudando a avaliar se aquela simetria está perfeita, se aquele banho foi suficiente. Ou andar com uma pessoa numa rua que tenha que andar dessa forma, ou pulando amarelinha, ou evitando
a junta. Então você não pode pisar na junta, senão tem que voltar. Né? Ou não pode encostar. Então você vê no metrô, é muito interessante, nos shoppings, pessoas que têm nojo de colocar a mão no corrimão. Sim, não é agradável, não é um lugar limpo, mas você vê algumas pessoas que vão com os cotovelos se firmando. Não põe a mão ali de jeito nenhum. E uma pessoa que tem problema de limpeza, andar no metrô, principalmente nós aqui em São Paulo, é difícil, você imagina, né? se alguém espirra perto dela. É uma coisa complicada. Também tinha uma pessoa que descia do ônibus porque podia ter um bichinho que ele nunca tinha visto e ele precisava descer porque podia ter naquele ônibus. Então era uma coisa muito complicada. Ou de ter que conferir na sua casa, dá licença de ver se tem um bichinho assim. E surge do nada. Surge do nada. Ou surge do nada, ou de um processo obsessivo, né, de uma vida anterior, ou pode até ser gerado por algum fator desencadeante. Mas essa probabilidade, essa possibilidade já está ali latente. Mas eu digo assim, do nada, em alguns momentos, de repente a pessoa está lá no ônibus e sim. ela tem aquele... Nossa, né, na verdade aquilo está na cabeça dela o tempo todo. Até que ela não consegue mais resistir. Eu vou ser contaminada. Aí então, manifesta. Aí ela não aguenta mais e sai. E talvez tenha que lavar muito, né? Então, pessoas que acabam de lavar a louça e tem que lavar de novo, ou tem que usar produtos que às vezes até comprometem a saúde dos familiares, mas não pode ter aquele bichinho, aquela bactéria, aquele germe, não pode ter aquilo. E Ercília, para os nossos amigos, você já abordou uma série de coisas, mas acho que o mais importante que todos gostariam de ouvir. Há tratamentos para isso? Existe tratamento. Os tratamentos eles vão de uma boa melhora até a remissão, né, dos sintomas, até que a pessoa possa não ter mais isso, o que não significa que não possa voltar. Então, tratamento, o que eu considero? Eu entendo que tratamento bom, se necessário, ele tem que envolver a psicoterapia, eventualmente um tratamento medicamentoso e tratamento espiritual. Porque se houver uma entidade ali perturbando aquela pessoa, ela será tratada também. Então, uma parte do problema você resolve. A predisposição nós não podemos tirar, nós não temos como mexer nessa questão genética. E quando eu digo genética, não é escravidão. Eu sempre coloco que a genética, ela te dá uma possibilidade. O que você vai fazer com ela é outro assunto. Então, uma pessoa, imagina você trabalhar num hospital. É muito bom que ela tenha essa predisposição, que ela queira limpar as coisas adequadamente. Quando se torna doença, quando se torna um transtorno, é que a coisa fica perigosa. Eu dou o exemplo, veja só, uma pessoa que você tem um sofá que tem uma capa para proteger o tecido. Essa pessoa lava, né, a capa. Coloca e fala, se ninguém nem sentasse seria ideal, né? Não, o sofá é para sentar. Mas imagina que essa mesma pessoa vai te deixar a casa toda em ordem. Isso é muito bom. Então, o fato de ter a predisposição não significa adoecimento. Eu dou o exemplo do psicólogo. O psicólogo, estruturalmente, ele tem uma ferramenta, não uma doença, que é a depressão. Ou seja, ele tem uma predisposição para escutar problemas o dia inteiro. Então, ele não está doente. Agora, se ele deixa de cumprir a tarefa dele, o compromisso dele, ele pode entrar numa depressão. Se envolve nesses problemas. Ou ele não está lidando. A probabilidade, se ele nega a profissão dele. Agora, você imagina um espírita. Né? Eu brinco isso com meus amigos, sou espírita de nascença. Então, o que acontece? Domingo, às vezes, está fazendo trabalho em comunidades carentes, está distribuindo sopa, está no plantão do centro ouvindo problemas, está encaminhando. Né? Então, a pessoa está ali fazendo um trabalho ligado ao sofrimento. Ela tem que ter
ela tem que ter talento para isso, mas esse talento, esse dom, ele está centrado numa predisposição. Se a gente lê Missionários da Luz, nós vamos encontrar ali um cuidado imenso na questão genética, nos antecedentes genéticos dos que vão renascer. Nosso lar também aponta isso, os cuidados genéticos. Para quê? Para que aquela pessoa tenha impulsos espontâneos, é meio redundante, mas é isso, numa determinada direção. Aí a pessoa não cumpre o que foi combinado. Não tem como voltar atrás. Como é que eu vou desligar esses componentes? Então aquilo se transforma pode se transformar num adoecimento. Então muitos casos de depressão são curados quando a pessoa encontra um encaminhamento adequado, um trabalho que canalize isso. Mas, de uma forma geral, os transtornos obsessivos compulsivos, nesse tríplice aspecto que você comentou, eles podem ser superados de alguma forma? Sim, eles podem ser superados. Por exemplo, qual é essa sujeira que a pessoa precisa lavar tanto? O que é isso? É um ato concreto? É um comportamento que ninguém conhece? É uma fantasia? É de agora ou não? Esse é um fator. A terapia vai ajudar essa pessoa a entrar em contato com essas causas e vai fortalecer, potencializar aquela pessoa a enfrentar. Mas às vezes nós temos um grau de comprometimento mais grave e a pessoa precisa de uma medicação. Então nada demais, nada grave, tomar uma medicação pelo tempo que for necessário. É melhor que ela tenha qualidade de vida. E se houver um processo obsessivo, numa casa espírita bem estruturada, nós teremos um diagnóstico nessa área e um tratamento adequado. Então a pessoa passa a viver bem. Ercília, eu queria que você comentasse com os nossos amigos de casa, já encerrando o nosso programa, sobre a ABRAP. Então, a ABRAP é uma instituição que vai fazer 17 anos, que tem um trabalho de estudos, de pesquisas, cursos. Nós temos atividades o mês inteiro e temos atendimento na área social. A atividade fim da ABRAP é o atendimento social que resulta de todos os estudos comparando, ligando, estudando vinculações entre a doutrina espírita e a psicologia nas diversas abordagens. Porque uma coisa que eu sempre digo é todas são boas. E a ABRAP, para quem não sabe, fica aqui na cidade de São Paulo, fica tem em São outras Paulo, sucursais? tem em Sorocaba e tem em São Paulo. E temos pessoas ligadas à ABRAP em diversas cidades do Brasil. Mas nós temos atendimento voltado à população carente. Então nós temos o psicólogo que nos procura, ele vai atuar como voluntário, ele vai receber, antes de atender como voluntário, todo um treinamento da ABRAP, no sentido de, dentro dele, ele ter as condições de entender os casos de uma perspectiva acadêmica e de uma perspectiva espírita. Embora isso não tenha uma repercussão no tratamento, porque nós não podemos fazer proselitismo ou dar um passe no consultório. Mas nós sabemos o que é isso. Nós podemos ouvir aquela argumentação e discutir aquela argumentação com conhecimento de causa. Isso nós podemos. E o site da ABRAP, Ercília? www.abrap.org.br. E os telefones, se você me permite, 3081-1464 e 3898-2139. Então, a ABRAP é a Associação Brasileira dos Psicólogos, Espíritas. Ercília, nossos agradecimentos. Muito obrigada. Esperamos contar com você outras vezes para falar de outros temas importantes para todos nós. E aos nossos amigos de casa, o nosso abraço e esperamos todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.